E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão do Enem 168 do Enem de 2016 e reaplicação. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas, então 6 horas de espaçamento. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir a máxima eficácia de 100%, e permaneceu em eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas, em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia, ao completar as 6 horas iniciais de análise. Nesse momento foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 horas e permanecendo em 100% por 3,5 horas. Nas horas restantes da análise, a eficácia descresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Considerando as grandezas tempo em hora no eixo das abscissas e eficácia do medicamento em porcentagem no eixo das ordenadas, qual é o gráfico que representa tal estudo? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual desses 5 gráficos é o gráfico que representa aqui o nosso estudo. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar quais desses gráficos são os corretos. Mas como que eu vou fazer isso? Se liga na dica. Eu sei que eles administraram uma dose e ele cresceu linearmente durante 1 hora. Daí ele atingiu 100%. Depois ele ficou 2 horas em 100% e depois ele reduziu, atingiu 20% quando bateu 6 horas. Nisso, eles aplicaram outra dose, que em 0,5 horas ele cresceu até 100% e permaneceu em 100% durante 3,5 horas. Então, o que acontece? O que eu sei? Eu sei que o meu gráfico ele vai ter uma subida, que é o tempo de crescimento até 100%. Daí em 100% ele vai manter por 2 horas e depois ele vai reduzir até 20%. Daí aqui eles vão aplicar outra dose e ele vai crescer bem rápido até 100%. Daí aqui ele ficou 2, aqui ele vai ficar 3,5 e depois ele vai reduzir até 50%. Então o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos esse comportamento. Se ele tem esse comportamento, a B eu já posso eliminar, porque a B aqui ele não me dá o crescimento daqui e nem o crescimento daqui, então a B eu já posso eliminar. A D, mesma coisa, ele não me deu o decréscimo e não me deu o decréscimo, e fica então entre a E, a C e a A. Só que analisem o seguinte, a E, o que eu tenho? Eu tenho essa perninha aqui. Ele não chega em 0%, ele diz aqui ó, o seguinte, ele chega em 20%. Isso daqui nos dá que ele vai chegar em 0%. Como a gente sabe que ele vai chegar no 20 e não em 0, então esse aqui cai fora. Então sobra a A e a C. Se eu observar, o que ele diz aqui? Que no primeiro trecho em 100% ele vai ficar 2 horas. Se eu observar aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Isso aqui é 1 hora e não 2 horas que era para ser. Então como esse aqui é 1 hora e aqui sim de fato eu tenho 2 horas, então a gente observa claramente que a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Então eu peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.